Olá, meus irmãos, eu sou o Samuel, pastor da Lagoinha Consolidação, e estamos muito felizes de ajudá-lo nesse processo até o batismo ou até a transferência para você que deseja se tornar um membro de nossa igreja. Essa é a forma que nós encontramos de agilizar esse processo para que logo, logo você possa estar descendo as águas e confessando publicamente Jesus como seu Senhor ou concluindo o seu processo de integração e se tornando um membro de fato da nossa igreja. Você agora vai assistir à lição A Comunidade dos Santos, ministrado pelo Lúcio e pela pastora Sueli. Deus abençoe sua vida. Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Sueli, eu estou aqui com o Lúcio. Nós vamos estar trazendo para você a lição A Comunidade dos Santos. Eu peço que você pegue o papel, a caneta e sua Bíblia, para que você possa fazer as suas anotações, dúvidas que você tiver, impressões, experiências, para você compartilhar depois com o seu discipulador ou discipuladora e você tirar todas as suas dúvidas, amém? Então nós vamos começar abrindo a palavra de Deus no livro de Atos, do versículo 1 ao versículo 4, e o Lúcio vai estar lendo. Esse texto da palavra de Deus, ele fala sobre o nascimento da igreja, o momento em que a igreja nasceu. Ela teve aquele start de Deus, o início, e está nesse texto. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então, a marca da igreja é esse batismo com o Espírito Santo, né, Lúcio? É o momento em que se cumpre a promessa que o Senhor Jesus deixou para os discípulos, né? Sim. Antes de ser levado ao céu, né? Sim, e uma promessa que já havia sido feita no Antigo Testamento, no livro de Joel, capítulo 2, que o Espírito seria derramado sobre eles, né? Até mesmo o próprio apóstolo Pedro, né, começa a declarar a respeito do que o Senhor fala com Joel lá, né? no livro de Joel. Exatamente. E é interessante esse capítulo, capítulo 2, porque seria bom você ler aí na sua casa, do versículo 1 até o versículo 41, que você vai ter uma ideia do contexto do que aconteceu naquele momento. Porque eles foram batizados com o Espírito Santo e é interessante falar que eles estavam reunidos em oração quando isso aconteceu, eles estavam em vigilância. E aguardando o cumprimento da promessa, né? A própria pastora vai falar que no capítulo 1, o próprio Jesus ele fala para os discípulos, para eles permanecerem em Jerusalém até que o Espírito do Senhor desça sobre eles, né? Uma promessa que o Senhor havia deixado para eles. A palavra do Senhor diz que estavam mais ou menos 120 reunidos no mesmo lugar. Sim. Então, ali em oração, em comunhão, né? Tendo essa concordância, né? Vivendo de certa forma esse aguardo do Senhor, né? E é uma preocupação que nós devemos ter na nossa vida, da obediência a Deus. Exatamente. Estar no lugar certo, na hora certa, no tempo certo. no tempo certo. Descansando até mesmo naquilo que o Senhor deu como promessa para nós, né? Porque muitas vezes achamos que as circunstâncias, situações tiram a gente do foco. Achamos, não, vemos isso, né? Mas nós precisamos entender que a obediência é essencial nesse momento. Obedecer a Deus quando Ele traz para nós uma ordem. Sim. E nesse capítulo também vai falar do momento em que eles saíram pelas ruas de Jerusalém e ali haviam várias pessoas que falavam línguas estrangeiras e eles começaram a falar na língua daquelas pessoas e elas entendiam o que elas estavam falando.
E o apóstolo Pedro, ele faz o primeiro discurso de inauguração da igreja. Assim, para uma multidão, debaixo dessa graça, desse poder do Espírito Santo, e 3.000 pessoas recebem o Senhor são batizadas Jesus, naquele dia. Aceitam e dão início também à sua caminhada ali com o Senhor, né? E é importante também deixarmos bem claro que Jerusalém estava em dias de festas, né? Então Era a festa do Pentecostes. Exatamente, outros povos estavam ali, outras pessoas fora da nação de Jerusalém, de Israel, estavam ali e foram impactadas através da vida dos discípulos que anunciavam a palavra, que anunciavam a verdade e que foram impactados, né, por essa palavra através da vida dos discípulos. Amém. Bom, então leia com atenção do versículo 1 ao 41, para você ter uma ideia de todo esse contexto, do que aconteceu. E a igreja do Senhor Jesus, ela é uma construção. A Bíblia nos diz que nós, igreja, somos templo do Espírito Santo, cada um de nós. Então, uma construção se entende que existe um fundamento, existe um alicerce. Então, o nosso fundamento é Jesus Cristo. É por Ele que nós existimos, nos movemos, Ele é a razão da nossa existência, Ele é a nossa mensagem central. Como igreja, nós temos que proclamar Jesus Cristo. Exatamente. E se alguma coisa, de certa forma, que é anunciado foge desse contexto, automaticamente precisamos descartar. Porque a nossa vida, a igreja, tudo é criado a partir de Cristo. É Ele que é esse fundamento, essa rocha em quem nós estamos apoiados. Sim. Entendendo isso, há 3 pilares que são importantes, fundamentais também para a igreja. E nós vamos encontrar esses 3 pilares também no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 42. Você lê para nós, Lúcio? E vai falar? E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, o partir do pão e as orações. Amém. Então, são 3 pilares. O pilar do ensino, o pilar da oração e o pilar da comunhão. E nós vamos falar sobre eles agora. O primeiro, o pilar do ensino. O que nós estamos fazendo aqui agora é ensino. Nós estamos transmitindo para vocês o conhecimento da palavra de Deus. E esse ensino, ele vai acontecer de várias formas dentro da igreja. Às vezes é um seminário que a pessoa faz, às vezes é um congresso que você participa. Um curso de liderança até mesmo, né? O curso de liderança, inclusive a nossa igreja tem cursos excelentes. Exatamente, até mesmo para a sua capacitação. Então, assim que você terminar, procure o Start, procure, na verdade, o aprofundamento e o ID. Sim. Que são, assim, cursos essenciais para o crescimento, para que você amadureça espiritualmente. É através desse ensino e desse conhecimento que nós transmitimos uns aos outros que nós vamos sendo transformados. À medida que estruturas da nossa mente vão sendo desconstruídas, porque nós carregamos princípios, valores, crenças que trazemos ali da nossa família, da nossa própria cultura como nação e que muitas vezes elas estão fora do padrão da palavra de Deus. Então o Senhor vai trabalhando isso conosco através do ensino. Exatamente. E a própria palavra do Senhor diz que a falta de conhecimento faz com que o povo pereça. Então nós temos a oportunidade de conhecermos a verdade e buscarmos esse ensino que vai definir, que vai moldar o nosso caráter, esse ensino que vai nos aproximar cada vez mais de um relacionamento íntimo com o Senhor, esse ensino que vai blindar as nossas vidas. Porque como nós falamos nas lições anteriores, existem falsos ensinos que muitas vezes são anunciados por aí. E se nós dermos brechas, legalidade para que esses ensinos entrem, automaticamente seremos ou estaremos perdidos, desorientados. Por isso a importância de entendermos,
Por isso a importância de buscarmos esse conhecimento a respeito da palavra do Senhor. E os apóstolos, eles foram muito intensos em relação a isso, porque eles entendiam a importância de todo o povo aprender a respeito de Cristo, aprender a respeito da obra redentora. É importante ressaltar com o que você está falando, que às vezes um desvio na palavra de Deus pode trazer consequências muito grandes. Muito grandes. A gente precisa entender o valor que existe na palavra e o peso que a palavra tem sobre as nossas vidas. Ao analisarmos a história mesmo da igreja, nós podemos aí ir a 500 anos atrás, onde o mundo inteiro estava completamente afundado no caos, porque pessoas pegaram a palavra e distorceram aquilo que as Escrituras realmente ensinavam. E Deus, assim, de uma forma graciosa, levanta os pré-reformadores e até mesmo o grande reformador Lutero para trazer para nós novamente essa consciência da importância de seguirmos a palavra de uma forma fiel e não deturparmos aquilo que as Escrituras têm nos ensinado. Por isso, a importância de entendermos, de conhecermos a verdade, para que ninguém te engane, para que ninguém te passe ou compartilhe o ensinamento que não procede do Senhor. E dentro do que você está falando, naquela época, a palavra de Deus, a Bíblia, não era traduzida na língua daquela nação, era só no latim. E a maioria das pessoas não conhecia latim. Os momentos lá oficiais, né, de missas, cultos, eram feitos em latim, então as pessoas não entendiam o que estava sendo falado. A falta de conhecimento levou a uma escuridão tão grande na Idade Média, né, que ela é conhecida como Idade das Trevas. E houve esse romper de Deus para que o ensino voltasse ao povo. Então, a preocupação dos reformadores era traduzir a Bíblia na língua daquela nação para que o povo tivesse acesso. E foi daí da Reforma Protestante que hoje nós temos um hábito muito importante como cristãos. Primeiro, nós carregamos a nossa Bíblia, né? Ela está sempre conosco, seja no papel, seja no celular, ela está sempre conosco. E quando nós estamos ali no culto, que o pregador, o pastor, está falando os textos, nós estamos fazendo o quê? Analisando. Conferindo. Olha, é isso mesmo que a palavra diz? Vem daí, desse tempo, esse hábito, porque cada um é responsável por verificar, por ter zelo pelas Escrituras, pela mensagem que está sendo pregada, porque uma vez que nós, né, nos tornamos esses vigias, é mais difícil errar. Exatamente. Todo mundo é responsável. Então, assuma já essa postura, que isso é importante para a sua vida. E é de extrema importância, né? Porque nós também não devemos excluir a possibilidade de ter que acontecer uma nova reforma, né? Porque nós temos visto pessoas que se levantam e até mesmo pessoas que têm, de certa forma, um grande alcance de outras pessoas ouvindo, que falam questões que não têm nada a ver com aquilo que as Escrituras ensinam. E hoje nós vemos pessoas sendo enganadas por conta dessa falta de conhecimento. E nós precisamos entender sobre a liberdade que nós temos na nossa nação, desse acesso às Escrituras. De aprendermos de fato o que Jesus tem passado para nós. Então, valorize essa liberdade que você tem. Corra para você conhecer de fato as Escrituras. Tenha sede, tenha fome de fato da palavra de Deus. Essa palavra tem um poder de transformar a nossa vida. Lembre sempre que a falta de conhecimento pode te levar a perecer, pode te levar a ficar pelo caminho. E muitas vezes nós estamos perdendo tantas questões da nossa vida por não conhecermos a palavra do Senhor. Sim. Eu queria até lembrar, né, que nós como Igreja Batista da Lagoinha, nós temos um privilégio muito grande, porque nós temos a Rede Super, que está ali o dia inteiro, né,
com muitos assuntos voltados para o ensino, para a palavra de Deus. O nosso canal no YouTube. Exatamente. Que 24 horas ali, se você quiser assistir culto, participar de cultos ali online, 24 horas está ali o ensino. E para várias faixas etárias, né? Para jovens, para adultos, cultos específicos para mulheres. E temos também o Facebook e o Instagram da Igreja Batista da Lagoinha. Então você que está chegando na nossa igreja, seria importante já você se inscrever, né? Curtir as páginas da igreja, para você ficar por dentro de tudo que acontece e também ter esse acesso ao que está sendo ensinado também através desses canais. E algo que é muito especial, pastor, que nós que já fizemos de certa forma parte de outras igrejas, temos aqui algo que é muito lindo, que é esse acesso que muitas vezes em outras igrejas a gente não encontra, que é de ter uma pessoa especialmente para caminhar com a gente durante esse tempo de discipulado. Sim. Durante esse tempo onde eu vou poder tirar as minhas dúvidas, nós que entramos em contato com vocês até mesmo para marcar esses estudos, uma das primeiras coisas que falamos é que durante um tempo você vai ser acompanhado, você vai poder aprender mais sobre Jesus, vai aprender mais sobre as Escrituras, vai poder tirar as suas dúvidas. Então é um privilégio poder ser acompanhado por uma pessoa que conhece um pouco mais a respeito das Escrituras, para que a gente tire as nossas dúvidas. Sim, é uma opção na nossa igreja o discipulado não ser em salas de aula, mas ser em pequenos grupos, para que haja sim esse acompanhamento individual e pessoal. Exatamente. Porque nossa igreja ela tem uma frase como inspiração: grande para servir e pequena para se importar. Então a consolidação está bem dentro dessa realidade do pequeno da pequena para se importar, porque nós queremos sim alcançar as pessoas. Cuidar, e não é só transmitir ensino, é transformação de vidas. Não é questão só de números. Sim. É uma questão de fazer de fato discípulos. Verdade. O discipulado faz parte desse pilar que é do ensino, né? Sim. A questão de você parar para ensinar o outro como deve andar e como precisa ser uma vida com Jesus. Amém. Então nós vamos para o segundo pilar, que é o pilar da comunhão. E esse pilar, ele é maravilhoso. Como nós amamos estar próximos de pessoas que comungam da mesma fé, que pensam na mesma realidade sobre as Escrituras, sobre Jesus Cristo, que amam Jesus Cristo. Exatamente. Que creem em Deus. Como é bom estar perto de pessoas que também vivem nessa realidade. A comunhão nos foi dada pelo próprio Senhor. Então nós desfrutamos dessas realidades também aqui na nossa igreja. E eu gostaria que nós lêssemos o texto que está em 1 João, capítulo 4, versículo 20 e 21. Você lê para nós, Lúcio? Claro, 1 João, capítulo 4, 20. Ele vai achar para nós, e é importante nós entendermos o que a palavra do Senhor está aqui nos dizendo, para que nós nos sintamos desafiados por Deus a orarmos por isso e vivermos esse amor. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. A cruz, em sua estrutura, ela tem duas partes. A primeira parte é vertical, então isso nos fala do nosso relacionamento com Deus, dessa comunhão, de crescer nessa intimidade e conhecimento do Senhor, desse amor que vai se aprofundando à medida que nós conhecemos a Deus. E ela também tem a parte vertical,
que fala sobre o quê? Do meu relacionamento com o próximo, da minha comunhão com o próximo. Jesus resumiu a lei e os profetas em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A importância disso e a relevância é fundamental para se entender cristianismo. Porque se eu não estou buscando isso para a minha vida, eu preciso rever como eu estou vivendo o cristianismo, como eu estou vivendo isso que Deus me presenteou gratuitamente, pela sua graça, de mais uma vez eu poder me conectar com Deus e eu me conectar com o outro, porque essa separação aconteceu no pecado. Então, se eu estou fervoroso com Deus, amo profundamente ao Senhor, mas não amo O meu próximo. a Bíblia está me dizendo que eu sou mentiroso. Exatamente. Eu acredito que, olhando assim para a realidade da sociedade em que estamos inseridos, seja um grande desafio hoje essa realidade de comunhão, porque as pessoas estão cada vez mais buscando os seus próprios interesses, as suas próprias vontades, esquecendo que existe o outro para que seja cuidado, para que seja amado. E a comunhão, ela faz a diferença na nossa vida. Termos pessoas que professam a mesma fé do nosso lado, auxiliando na caminhada, meu irmão, faz toda a diferença na nossa vida. Traz para nós um impacto que muitas vezes o mundo não consegue enxergar. Nós que trabalhamos aqui com equipes, com pessoas, vemos o quão importante é estarmos unidos, caminharmos uns com os outros, auxiliarmos uns aos outros, termos essa ideia da comunhão. Isso é de extrema importância. Sim, lembrando que a nossa igreja ela tem os GCs, Exatamente. que são os pequenos grupos, onde nós podemos usufruir com mais assim, realismo, né? Essa comunhão. Nós nos reunimos nos cultos de celebração para adorar a Deus, para agradecer a Deus, mas entendemos que os cultos não são suficientes para desenvolver relacionamentos de amizade, para se conhecer melhor, para podermos servir uns aos outros. Então, os GCs aqui na nossa igreja são esse local, o ministério talvez onde você está servindo, são esses locais onde você vai poder viver mais essa realidade. Bom, então vamos tocar num ponto que a gente sabe que são problemas, né, que acontecem, que são os problemas de relacionamento. Exatamente. Todo mundo tem. Nós não somos perfeitos. Nós erramos muito e erramos também com o outro. E às vezes é o outro que erra conosco. E muitas vezes isso são motivos que as pessoas acham para não participar de um GC, Não participar do culto. não estar no ministério, não querer aproximação. Por quê? Porque você sofreu uma decepção, você passou por alguma frustração e você fica com receio de, vamos falar assim, se lançar de novo nessa área. Bem, meu amado e amada que está nos assistindo, eu quero te dizer que você precisa pedir ao Senhor restauração nessa área, porque você está perdendo muito se você não vencer essas dificuldades. Essas barreiras que são levantadas, né? Sim. Nós mesmos levantamos barreiras com nossos irmãos. Relacionamentos são instrumentos de Deus na nossa vida para amadurecer, para crescer, para sermos lançados em alvos que Deus tem para nós, porque nós saímos da infantilidade emocional e vamos para coisas maiores que Deus tenha. Então, às vezes, nós olhamos pessoas que estão sendo muito usadas por Deus no ministério. Nossa, um dia eu queria estar vivendo isso. Mas será que na nossa condição emocional a gente ainda não está como uma criança? Exatamente. E eu só vou sair disso se eu permitir que Deus trabalhe nessa área na minha vida e eu cresça em maturidade
em relacionamentos. Aprenda a perdoar. Exatamente. Aprenda que aquilo que aconteceu de ruim não vai definir a minha vida. Aprenda que, às vezes, a crítica do outro é só para me fazer bem. Exatamente. Porque, às vezes, eu não estou vendo e o outro está vendo, porque ele é como um espelho, né, para mim. Então, ele está vendo coisas que eu não estou vendo e que eu preciso realmente melhorar. Críticas não são fáceis, a gente quer fugir delas, mas elas são necessárias para que esse crescimento venha acontecer. Nós que temos o privilégio, né, Lúcio, de estarmos no ministério, quanto a gente cresceu. Por quê? Porque não tem como fugir de relacionamento. Exatamente. Não tem. Ou você se deixa ser desafiado por Deus nessa área, ou você não vai estar no ministério, não vai estar num GC, vai viver uma vida enclausurado, não é? E não é isso que Deus tem para você. Como a gente te falou, o cristianismo, ele tem essas duas partes, a vertical e a horizontal. Não tem como sair desse resumo da lei dos profetas que Cristo nos trouxe, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Eu me lembro, pastora, de uma conversa que eu tive com a nossa pastora, né, que trabalhou com a gente, foi assumir uma outra igreja, e ela falou assim: Lúcio, todas as pessoas são preciosas diante do Senhor. Aí eu fiquei prestando atenção naquilo que ela estava ensinando, e ela falou assim: Lúcio, todos nós temos defeitos, mas a tendência é sempre focarmos nos defeitos das pessoas. Automaticamente, quando focamos nesses defeitos, não olhamos para as qualidades. Então, uma coisa que a gente precisa fazer diferente é o seguinte: olharmos para as qualidades, que são muito maiores do que os defeitos das pessoas. Então, nós precisamos tirar o nosso foco daquilo que é imperfeito e valorizarmos as qualidades das pessoas. Porque todos nós somos imperfeitos, todos nós temos falhas, mas existem qualidades que o próprio Senhor nos concedeu. Então são essas qualidades que devemos valorizar no próximo, porque são essas qualidades que muitas vezes vai trazer para nós a maturidade, a alegria que muitas vezes em um momento difícil nós não conseguimos encontrar. Então, vale a pena o relacionamento. Todas as pessoas são preciosas, todas as pessoas valem muito. Então, é necessário se relacionar. Dentro disso, nós precisamos lembrar que o outro, ele é profundamente amado por Deus. Então, mesmo que eu tenha alguma divergência, alguma situação, né, de não concordar com alguma coisa que o meu irmão me fale, eu tenho que lembrar que ele é profundamente amado por Deus. Então, o que nós precisamos aprender? A olhar o outro com os olhos de Deus. Se você não está conseguindo olhar as pessoas com os olhos de Deus, comece a orar por isso. Porque Deus vai te dar um amor que vai transbordar e vai superar todas as dificuldades que você estiver tendo. Porque o amor de Deus é tremendo. Ele nos ajuda a vencer as dificuldades, a entender que mesmo que eu não concorde, um amor no seu coração tão grande vai ser real que você simplesmente não vai valorizar tanto as diferenças e as divergências que possam acontecer e vai ter um coração perdoador, porque nós precisamos sim aprender com Jesus. Amém? Jesus é o nosso modelo e ele nos ensinou essa lição muito bem, a lição do amor. E nós vamos falar agora no terceiro pilar. O terceiro pilar é o pilar da oração, que nós já até tivemos uma lição só para falar da oração. Então esse terceiro pilar, por quê? Porque no momento lá de Pentecostes, eles estavam orando. E também ali em Atos 2:42, eles iam de casa em casa e eles estavam orando. Eles tinham seus momentos de oração juntos ali como comunidade. Isso é importante para nós. Então, a oração, ela pode
acontecer nesse momento individual, como nesse momento onde os irmãos em Cristo estão reunidos para orar, ou você com a sua família, você talvez lá no seu local de trabalho, se houver abertura para isso. Então, a oração, ela é esse terceiro pilar. É algo que nós precisamos até mesmo resgatar na história da igreja brasileira, que é essa oração em unidade, né? Nós até mesmo vemos os antigos, as pessoas que são mais maduras do que a gente, né? Que elas se reuniam constantemente para orarem. Elas iam na casa dos irmãos, fazerem cultos de oração. E muitas vezes isso se perdeu no meio da igreja. Então, é necessário que a gente se una nesse tempo, principalmente nesse período que nós estamos, até porque para isso nós estamos aqui ministrando para vocês. Orem, meus irmãos, se juntem de fato com seus familiares e orem uns pelos outros. A própria passagem lá de Tiago 5,16 vai destacar isso, ó. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Olha que precioso é a oração de um irmão para com o outro. Então isso é essencial para a nossa caminhada. E também há uma promessa de Jesus Cristo: quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei presente. Eu me lembro com tanto temor dessa palavra, de saber que naquele momento que essa comunidade de fé se une para orar, pode ser 2 ou 3, Jesus já está presente. Então, é muito precioso entendermos isso, essa graça especial que Deus nos dá através da oração. É o terceiro pilar, ele precisa acontecer. Deus também se move na terra através das nossas orações. Muitas coisas que nós pedirmos, Deus vai atender e mover, restaurar vidas, transformar e fazer coisas maravilhosas no nosso meio. Amém? Bom, outro assunto que nós queremos trabalhar com vocês é sobre a igreja e a adoração. Que tema lindo, que tema que enche o nosso coração. Adorar a Deus é muito mais do que cantar canções, do que estarmos no momento da celebração, nos cultos, ministrando louvores ao coração de Deus. É muito mais do que termos momento, talvez, na nossa casa em que nós faremos tudo para adorar a Deus. Adoração é um estilo de vida. Adoração acontece o tempo todo. 24 horas. 24 horas. Você adora o Senhor através da sua vida. E como? Vivendo uma vida de temor a Deus. Vivendo uma vida onde a realidade da presença de Deus para você é constante. Não é só quando você está dentro da igreja, não é só no domingo. É constante. Você está sempre se lembrando que você hoje é filho, filha de Deus e está vivendo uma vida na presença de Deus. Ele está com você o tempo todo. Aliás, ele está tão próximo que ele mora dentro de você. Exatamente. Amém? É uma vida constante diante do Senhor, né? O pastor Márcio, ele gosta de falar algo que é muito interessante, que a gente não entra e sai da presença de Deus, a gente vive na presença do Senhor. Então nós precisamos entender que a adoração não tem apenas a ver com o levantar as mãos durante um momento de culto, ou até mesmo na sua casa, não. A adoração é algo constante. Desde o momento em que você entregou a sua vida para Jesus, você iniciou ali o seu culto, a sua vida de adoração. Então tudo que você faz é para adorar o Senhor. Sim, nas coisas mais simples, mais básicas. Por exemplo, no seu local de trabalho, se você está vivendo uma vida ali reta, uma vida que dá testemunhos, não, eu estou fazendo isso para a glória do Senhor, você está adorando. Você, mãe, dona de casa, que se preocupa em educar com excelência seus filhos, ou
manter com excelência a sua casa, você está vivendo uma vida de adoração. Vivemos para a glória do Senhor, né? Amém? Então, queríamos só enfatizar isso. Adoração É um estilo de não vida. se limita, né, a louvor, a cantar, a dançar na presença de Deus. É muito mais. É uma vida onde você compreende que Deus está presente. Então eu não posso viver mais de qualquer forma. Eu tenho que viver em resposta ao que Cristo fez por mim. E essa resposta é a adoração. Assim, a gente também precisa entender que não seja importante louvarmos, quem gosta de dançar, dançar. Não que isso não seja importante, pelo contrário, faz parte, é extremamente importante. Mas a adoração tem a ver com aquilo que nós fazemos todos os dias, a nossa vida diante do altar do Senhor. Sim. Então, não podemos cair em práticas religiosas. Exatamente. Porque a preocupação é essa. Às vezes eu estou fazendo coisas que eu acho que aquilo é um ritual. E aí eu estou saindo Do propósito. daquilo que realmente é. Não é verdade? E aí é um perigo, porque se eu transformo a minha vida com Deus em práticas religiosas, então eu ainda não compreendi a Exatamente. realidade do que Jesus fez na minha vida. Amém? Então, vamos dar um passo adiante, né? Aprender a adorar a Deus, não somente através dos momentos que estamos juntos no culto, ou só no domingo. E o resto da semana eu nem me lembro mais do que aconteceu. Então, por isso que a gente falou que a adoração é um estilo de vida. Amém? Amém. Bom, nós vamos para outro tópico muito importante com relação à igreja, que é a igreja e a unidade. E para isso nós vamos abrir um texto em Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Porque esse capítulo de Efésios, ele é um texto-chave para falarmos sobre essa unidade, a unidade dos filhos de Deus, a unidade da fé. Efésios 1. Efésios 4, versículo 1 ao 6. Pode ler? Pode. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do nosso Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Amém. Há um só batismo, um só Deus, um só Pai, um só Espírito, um só mediador. São essas crenças que nos unem como igreja. Compreendermos isso, que precisamos estar unidos naquilo que é fundamental. Exatamente. Não é verdade? Uhum. Algumas coisas a gente vai ter divergências de interpretações, mas que no fundamental nós estejamos unidos, crendo, sim. Jesus Cristo é Deus? Oh, verdade. A Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, eu creio. Né? Eu creio no batismo, eu creio na salvação, eu creio no poder do sangue de Jesus. Todos esses princípios, eles nos unem como corpo de Cristo e são marcas da nossa identidade como cristãos. Amém? E o outro texto também que vai nos falar muito sobre a questão da unidade é a oração de Jesus, que está no livro de João, no capítulo 17, e nós, como é uma oração longa, nós vamos pegar os versículos de 20 a 24. João 17, versículo 20 a 24. Depois, se você quiser ler
toda essa oração de Jesus com mais calma, depois que terminar a lição, acho que seria importante você ler. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo, os que me destes, para que vejam a minha glória, que me conferisse, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai, tem? Eu acho que só até do mundo é 24. 24. Bem, queridos, essa foi uma oração feita pelo próprio Cristo. E aqui ele está intercedendo por aqueles que ainda viriam, não só os que estavam naquele momento, mas os que ainda viriam. Como é confortante saber que Jesus orou por nós. E continua orando, né? Porque ele é o nosso intercessor que está à direita do Pai. Mas aqui a gente tem um registro de uma dessas orações. E aqui, o que ele está pedindo ao Pai? Que nós sejamos um com ele. Para que, sendo um com ele, sejamos um com o Pai e com o Espírito Santo. Que oração! Eu acho que na nossa cabeça nós nunca oraríamos algo assim. E ele orou ali diante do Pai, o registro está aqui. Essa é a vontade dele. Inclusive, se você tem dificuldade de direções de oração, ore em concordância com o que Jesus orou aqui, que você vai estar orando a plena vontade dele. Essa é a vontade dele, que existe essa unidade, exista nós estarmos tão perto dele, que parece que nós somos um, não é verdade? Porque a comunhão no pensamento, comunhão de propósitos, de motivações, da maneira de vivermos, ele quer trabalhar em nós para que isso aconteça. E ele quer que isso se reflita em toda a sua igreja. Tanto é que ele orou por isso, para que o Pai respondesse a essa oração. Estamos vivendo essa realidade, porque Deus a cada dia tem nos moldado, trabalhado em nós, para que a igreja viva essa unidade. Estamos em formação, né, Lúcio? Exatamente. Estamos sendo moldados, construídos por Deus para viver a plenitude dessa unidade. Hoje nós temos como que experimentamos em parte, né? Mas um dia a Bíblia nos fala que será pleno. Glória a Deus por isso. Sabe? Muitas vezes na nossa vida, quantas vezes a gente passou por solidão? Quantas vezes a gente passou por não ter com quem compartilhar momentos de dificuldades que nós passamos? Então, o Senhor traz esse corpo, que é o corpo de Cristo, essa igreja, para que ela viva essa unidade. E essa unidade começa onde? Na fé, Efésios capítulo 4. E aí nós vamos compartilhando, crer nos mesmos valores, doutrinas, princípios, porque isso ajuda na nossa caminhada. Amém? O Lúcio vai falar agora sobre outro tópico importante, que é a igreja e o amor. Precisamos entender que aonde não há amor, não há presença de Deus, não há conhecimento de Deus, porque o próprio Deus é amor. Então, se Deus é amor e hoje nós fazemos parte dessa família, nós somos filhos de Deus, automaticamente nós precisamos reproduzir esse amor. Como? Servindo aos outros. Nós precisamos entender que tudo que nós recebemos como dons, até mesmo assim como ensino, ou qualquer coisa que de certa forma nós entendemos que não veio de nós, que é presente de Deus, que isso não é para nós. É para que o outro seja alcançado, é para que o outro seja cuidado. Então nós precisamos pensar muito a respeito disso, sobre esse cuidado com o próximo, sobre você estar disponível para auxiliar aqueles que estão ao seu redor.
Sirva o próximo, meu irmão. Analise a vida dele, perceba se há algo que esteja acontecendo com ele, que de certa forma tenha inquietado o seu coração e seja um instrumento de Deus na vida dele, levando as suas cargas. Quantas vezes nós estamos vendo os nossos irmãos sofrendo, vemos os nossos irmãos em tempos difíceis e nós estamos preocupados com as nossas próprias vontades e deixamos de olhar para o próximo. Então nós somos essas pessoas responsáveis por levar essas cargas uns dos outros. Então, meu irmão, seja essa bênção na vida do teu irmão, seja esse instrumento de Deus ali, vê se ele está precisando de alguma coisa e se achegue até ele, para que ele seja cuidado e se sinta cuidado por você também. Outra coisa, não deixe de disciplinar o seu irmão. Muitas vezes a gente acha que amor é só trazer conforto ou palavras de conforto para aquela pessoa. Não, se eu vejo que meu irmão está caminhando por um lado que não traz vida, eu preciso ser um instrumento de disciplina na vida dele, para que ele se conserte. Então muitas vezes nós falhamos por não corrigir o nosso irmão, achando que só vamos demonstrar o nosso amor se estivermos ali apoiando em todas as questões. Mas existe também a forma de você demonstrar amor corrigindo, disciplinando. Isso é de extrema importância. E nós seremos, irmãos, até mesmo assim, referência para as outras pessoas de fora, quando elas perceberem que existe um amor diferente em nós. Claro que esse amor não vem do cristão em si, ou do ser humano em si, por conta própria. É algo que é concedido pelo próprio Deus. Então, quando nós amamos, automaticamente estamos demonstrando para os outros que somos de fato os discípulos de Jesus. A palavra do Senhor vai nos ensinar que Jesus mesmo fala que por essa razão saberão que vocês são meus discípulos, por amarem uns aos outros. Então nós devemos amar a todos, como? Levando a carga um do outro, servindo ao outro e corrigindo também quando for preciso. Então ame, meu irmão, ame, seja um instrumento de amor na vida do próximo. Amém. E o outro tópico e o último que nós vamos trabalhar hoje é a igreja e a missão. E como é importante essa parte. Porque a missão começou com o próprio Deus. Exatamente. Quando o homem pecou, e esse registro está em Gênesis capítulo 3, Deus vem de encontro ao homem. Então, o primeiro missionário foi Deus. Exatamente. É a missão de Deus e que nós, como igreja, estamos incluídos nela e envolvidos nela. E fomos alcançados por Deus por causa dessa missão. Cada um de nós aqui teve um momento que nós tivemos o nosso encontro com Cristo. Por quê? Porque Deus está profundamente envolvido nessa missão. E ele começou ali em Gênesis capítulo 3, quando ele vai de encontro ao homem. Quando o homem peca, Deus não deixa o homem naquela condição. Ele vai de encontro a ele. Precisamos entender que também Jesus Cristo é um missionário, porque ele deixou a sua glória e veio ao mundo para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai. Então Jesus Cristo também nos dá esse modelo de missionário, aquele que vai de encontro ao que ainda não tem a sua identidade restaurada em Jesus Cristo, aquele que ainda não se tornou um filho de Deus. O reino de Deus está dentro de vós e essa é a nossa mensagem: arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós precisamos levar o reino, levar a palavra de Deus aos cansados, aqueles que ainda não têm Cristo, aqueles que estão esperando o Evangelho, porque sabia que há muitos esperando ouvir o Evangelho e somos os responsáveis de levar essa mensagem. O Espírito Santo também é um missionário, porque é ele que impulsiona a igreja ao ID. E também precisamos entender que Cristo deixou um mandato para a igreja, que está lá em Mateus capítulo 28, você abre para nós, Lúcio? Versículo 19 e 20. Nós vamos entender esse mandato que Jesus Cristo deixou para a igreja
e que todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade em cumprir. Vamos lá. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então essa é a nossa missão, ir por todas as nações, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem uma frase que me marcou assim no tempo de seminário, que foi o seguinte, que todos nós somos missionários. Sim. Porque às vezes a gente ouve a palavra missionário, né? A gente liga aquelas pessoas que saem da sua nação, vão para outra nação para anunciarem o Evangelho. Mas nós precisamos entender que todos que somos cristãos, todos nós que somos cristãos, somos missionários do Senhor. Sim. Seja aqui na sua cidade, seja no seu local de trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua família, você tem uma missão, pregar o Evangelho. Se algum dia o Senhor te chamar para ir em outros locais, glória a Deus, Ele vai te preparar por isso. Mas o fato de Deus não ter te enviado não quer dizer que você não tenha um papel a cumprir nessa missão, porque o Espírito Santo conta com você, com o seu testemunho, com te dar dons, porque Ele dá dons para que você seja capacitado nisso. Por que a gente está aqui hoje, Lúcio? Porque o Espírito Santo nos deu dons. Não teríamos capacidade por nós mesmos de fazer isso, mas um dia Ele nos chamou, nos capacitou para que isso possa acontecer. Então, Ele vai te capacitar também dentro daquilo que Ele tem para a sua vida. E Ele tem sonhos para você muito maiores do que você está pensando. Porque Ele te vê com um potencial que muitas vezes você não se vê, mas Ele está vendo na sua vida. Então, nós temos que levar essa mensagem do reino de Deus para todas as nações. Inclusive, essa foi uma palavra do próprio Cristo, que o Evangelho do Reino seria pregado em todas as nações, então viria o fim. Então, é uma profecia que tem que se cumprir para que Jesus volte. Nós estamos empenhados em cumprir essa missão e até por isso que nós preparamos todos esses vídeos para que você não fique sem o alcance da palavra de Deus na sua vida e possa testemunhar aí onde você está e continuar permitindo que o Espírito Santo acrescente mais e mais sobre você e você seja sal e luz. Você seja nesse momento em que as pessoas estão precisando tanto, uma resposta para elas, em nome de Jesus. Amém? Então, nós gostaríamos de agradecer esse tempo que você passou aqui conosco. O seu discipulador ou discipuladora vai entrar em contato com você. Você pode passar as anotações que você fez. Vai haver algumas perguntas que ele vai te enviar sobre esse assunto para que você possa responder e assim ele analisar, né, o quanto que você absorveu esse conteúdo e te ajudar no seu crescimento cada dia mais. Amém? Deus abençoe sua vida e continuamos aí até o final desse curso. Glória a Deus! Você concluiu mais um vídeo de mais uma lição. Estamos muito felizes em você estar participando desse processo com a gente. Agora o próximo passo é você fazer o contato com o seu discipulador e agendar uma ligação por vídeo ou um contato telefônico para vocês discutirem sobre a lição que você já leu, que você acabou de assistir, tirar dúvidas, para depois ele te mandar ainda alguns exercícios e essa lição ser dada como concluída. E aí lembrando, né, que você pode fazer apenas uma lição por semana, então respeite os prazos e eu tenho certeza que vai ser um tempo de Deus, bênção na sua vida, de crescimento. Nós estamos muito felizes, cremos que Deus também e você também. Deus te abençoe.